Quero dizer que hoje vamos estar aqui eu e o meu companheiro de banca, Jonatas Gomes, para estar falando um pouco sobre Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical, tá certo? Também quero dizer a você que estamos muito felizes porque hoje a gente completa um mês desse programa, desse podcast Decodificando. Estamos aí há um mês com o nosso programa no ar e no YouTube. Tivemos já marcas alcançadas que para nós é de muita alegria. Por quê? Porque a gente não imaginava que em tão pouco tempo íamos alcançar essas marcas que temos alcançado. Então, se você quer nos ajudar, nos siga nas nossas redes sociais. Você também se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga o Instagram da rádio, tá certo? Estamos aí pedindo para você estar nos ajudando a seguir, compartilhar e comentar. Estou aqui com o meu irmão Jonatas Gomes. Ele vai se apresentar para a gente começar o nosso assunto desse dia, dessa sexta-feira. Olá a todos que estão nos ouvindo, primeiramente, a gente está ao vivo através da rádio. E para mim é um prazer, me chamo Jonatas Gomes, para quem ainda não me conhece. Para mim é um prazer muito imenso estar aqui ao lado do meu irmão, Laranjeira Filho, para a gente conversar, né? Trazer aquela conversa boa para vocês. E fique ligadinho conosco, fique aí ligadinho conosco que a gente vai trazer aquele assunto legal para vocês. Como ele bem falou, a gente está alcançando, né, o primeiro mês que a gente começou o nosso podcast e a gente já tem tido bons resultados. Isso a gente dedica a vocês que assistiram os vídeos, acompanhou, se inscreveu lá no YouTube, isso é muito importante. E sem a audiência de vocês, a gente não poderia alcançar essa marca, ok? Então, a gente já tem aqui para agradecer a todos vocês, já queremos agradecer desde já por você estar acompanhando a gente nas redes sociais. Sempre acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai estar trazendo assuntos legais para você ouvir, ver, né, de perto o nosso trabalho. Também aquilo reforçando também, se você quiser nos ajudar e divulgar a sua marca, procure a nossa assessoria que a gente vai estar trabalhando junto. Amém? Então fique ligadinho conosco, daqui a pouco nós vamos trazer esse assunto para você. Amém. Também quero deixar registrado esse dia é um dia muito especial para mim, pois hoje a minha Esther, minha bebê, faz 8 anos, graças a Deus, Deus continua abençoando a vida dela. Eu a amo e quero deixar isso registrado para todos os nossos ouvintes. Deus te abençoe, minha filha. Eu oro por você, espero que você tenha um futuro brilhante, profissional, espiritual, na vida social. Vamos começar, Jonatas Gomes. A gente hoje, trouxe um assunto que acreditamos ser muito relevante, que é a Escola Bíblica Dominical. E por que a gente deixou esse espaço? Desde quando a gente estávamos conversando e a gente estávamos criando esse podcast, a gente deixou esse espaço aberto. Todo início de trimestre, a gente vai estar aqui comentando, falando sobre a nova lição da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre a gente vai comentar, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. A gente sempre vai estar abrindo esse espaço para estar falando sobre a Escola Dominical. Por quê? E a gente quer falar sobre isso, não só porque a gente participamos, Eu e Jonatas participamos de escolas dominicais, mas não é só por isso, é porque a Escola Dominical diz muito com o nosso programa, diz muito com aquilo que a gente quer levar para as pessoas, que é cidadania, informação, cultura, mudança de vida, melhoria, de alguma forma
queremos ser significativos, né? Eu, um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse a ele, olha, a gente tem o nosso programa, é 1 hora de conversa. Eu disse a ele, se 10 minutos, se a pessoa assistir 10 minutos, ele conseguir adquirir algum conhecimento, ele conseguir adquirir alguma informação, ele já estou realizado. Já teve o objetivo alcançado. Já tive o meu objetivo alcançado. Então, a gente está diante da lição do terceiro trimestre, certo? A gente vai estar estudando o comentarista dessa lição, a gente vai estar citando ela aqui, o comentarista dessa lição, os assuntos que vão ser abordados nessa lição, mas antes de tudo isso, a gente quer falar sobre a escola dominical, sobre a sua importância, né? E sobre a escola dominical. Jonas, qual foi o seu primeiro contato com a escola dominical? Eu e você, hoje, você vai me entrevistar, eu vou lhe entrevistar. Quando a gente fala de escola dominical, a escola, né, teológica, a maior escola teológica do mundo, quando a gente fala de escola dominical, as pessoas têm um entendimento que essa escola é só para quem é crente. Né? É uma das coisas que as pessoas realmente pensam. Só para quem faz parte da igreja. E não é. Não. A escola dominical ela é aberta, é lógico que na sua maioria os frequentadores são evangélicos, são crentes. Mas ela é aberta para todas as pessoas. Sim. Evangélico, não tem problema de participar da escola dominical. Então isso aí já é bom esclarecer, porque as pessoas perdem a importância do que é a escola dominical. Tanto os adultos, que é aquilo que a gente vai falar daqui a pouco, né? Tanto os adultos como que todas as faixas etárias. Não é assim? Sim. Então, você às vezes não é evangélico, mas seu filho está na escola dominical. E ele vai aprender a palavra de Deus. Né? Mas respondendo a sua pergunta, você fez a pergunta para mim, qual foi o meu primeiro contato com a escola dominical? Meu primeiro contato com a escola dominical foi em Petrolina, né? Onde eu passei no centro de recuperação lá 10 meses. E aqui num vídeo anterior já falei alguma experiência lá. E eu acredito que durante muitas gravações vai ter muita experiência para falar em relação o Serel fez parte da sua vida, né? Marcou, né? Assim, lá, essa experiência, esse contato com a escola dominical, lá nos domingos nós íamos para a escola dominical. E era algo que é obrigatório. Todos os internos tinham que ir para a escola dominical. Nenhum tinha esse privilégio de dizer assim, hoje eu não vou para a escola dominical. Era uma norma, obrigatório que eu falo é no sentido de que seja uma norma. Não é que a pessoa era forçada a ir. Era uma norma e essa norma servia para tudo. Só que o que me chamou a atenção desse contato com a escola dominical, e logo de início eu achei muito chato. Porque era aquele desafio. Um falava de lá, outro falava de cá, as classes... No caso, o primeiro contato que você teve com a escola dominical não foi propriamente dito dentro do Serelf, dentro da instituição. Vocês iam para a igreja? Não, isso. Lá, porque quando falou que era uma conversa daqui, uma conversa dali... Não, tinha uma igreja, a gente participava dos cultos. Tem uma igreja que era um sítio, mas você sabe que todo sítio tem uma igreja, Assembleia de Deus, né? Graças a Deus por isso. Então, tem lá, o sítio Porteiras, aí tem uma igreja lá, e nessa igreja a gente saía do centro de recuperação, domingo, fazia as terapias de manhã e domingo a escola dominical. Eu achei interessante que de manhã não tinha café da manhã. No domingo não tinha café da manhã, para ninguém. Já era um desafio, né? Um desafio e muito bom, porque a gente já ia consagrando para a escola dominical. Então aprendi lá a consagrar a minha vida ao Senhor no domingo na escola dominical. Então isso eu trouxe para minha... Isso aí eu apliquei na minha vida diária
E nos domingos, toda vez que eu... Geralmente, às vezes que eu vou para a escola dominical, eu vou em sacrifício. Que já se tornou um hábito. Já se tornou um hábito. E eu afirmo para você, é uma experiência maravilhosa, porque você sacrificar a sua vida e aprendendo a palavra de Deus, não tem coisa melhor. Então isso eu aprendi lá no Seref. Tinha um rapaz lá que ele não gostava de ir no jejum, né? Mas só para, como o nosso propósito aqui é sempre, né, passar informação para as pessoas, a gente aqui não está conversando aqui dois desatentos das situações, não. A gente sabe que existem pessoas que não podem ficar sem suas medicações, não podem ficar sem beber água, não podem passar do horário de comer. A gente não está falando para essas pessoas. As pessoas, né, têm que saber os seus limites, né? Seus limites. Especificamente. Agora, você tem sua saúde perfeita, você não é dependente de medicamento, faça um jejum, e principalmente na escola dominical. É muito bom mesmo você fazer esse trabalho, né? Mas como você falou, isso vai de pessoas. Cada um tem que saber o seu limite de saúde, de questões de tomar remédio. Então tem que fazer as coisas tudo com sabedoria. Aí tinha um rapaz lá que ele não gostava muito dessa ideia, não. Aí ele uma vez, ele pegou as folhas de imbu, acho que era imbu, Meu Deus. ou era imbu cajá, ou era imbu alguma coisa. Aí ele disse, eu também não vou para a escola dominical ou de jejum. Aí pegou as folhas do imbu e jogou na boca. Desde as qualidades, né, das pessoas. Né? Comeu a folha do imbu, mas não foi para a escola dominical sem nada no bucho, como se diz o matuto. Aí, assim, foi um desafio para mim, né? Porque assim, tinha uma dificuldade muito grande de atenção, né? Porque você sabe que a escola dominical, agora ela já tem, muitas escolas dominical têm seus departamentos, né? Então isso ajuda muito. Ajuda muito. E na época lá não tinha esses departamentos. Aí criança falava de um lado, irmãos falavam do outro, irmão falava do outro. Isso um pouco que tirava a nossa atenção. Mas eu fui me acostumando, me adaptando, e isso aí depois gerou uma situação normal. E de hoje até, de lá até cá, até aqui, eu sou uma pessoa que gosto de escola dominical, amo escola dominical, né? E para mim, essa foi a primeira experiência, respondendo a sua pergunta. Primeiro contato, né? Meu primeiro contato foi aqui, ainda na adolescência, mas eu não tive uma boa lembrança da escola dominical. Onde eu posso dizer que marcou o meu momento na escola dominical foi lá em São Paulo, lá em Araraquara. Quando eu passei um período lá, morei lá, e quando eu cheguei lá, foi que eu tive esse contato com a escola dominical. Foi lá onde eu realmente aprendi, entendi que eu já estava adulto, tinha só Kaique naquela época, já era casado, já era pai, e eu e a irmã Beth estava lá. Mas essa história, para quem está conosco na rádio, vai ficar para daqui a pouquinho. E para você que vai estar conosco no nosso YouTube, vai ficar daqui a pouquinho, depois do nosso horário comercial, tá certo? Para eu contar essa história, como foi minha experiência lá em Araraquara, São Paulo. Olá, meus amigos, estamos de volta no nosso podcast Decodificando. Nós estamos aqui falando sobre a escola dominical, a importância da escola dominical, de aprender sobre a palavra de Deus. Estou aqui com meu irmão Laranjeira Filho, e ele, antes do intervalo, estava falando sobre a sua primeira experiência, primeiro contato com a escola dominical. Então, Laranjeira Filho, desembucha aí
como foi sua primeira experiência na escola dominical? Bom, minha primeira experiência, assim, o contato que eu tive realmente com a escola dominical, onde me marcou, foi lá em Araraquara, São Paulo. Quando eu cheguei lá e comecei a frequentar a igreja e comecei a fazer parte lá com os irmãos, eu participei ali na sede. Se algum irmão de Araraquara me ver, vai saber o que eu estou falando. A sede, a antiga sede, a nova ainda continua no mesmo lugar, ficava ali na Vila Xavier. A gente morava ali pertinho e eu fiquei congregando lá. Pastor Cláudio Munhoz, que hoje não está mais em Araraquara, hoje ele está em Americana. É um pastor excelente, muito gente boa, e um senhor já, de idade já, mas muito gente boa. E eu tive contato com a escola dominical lá naquela igreja. E eu vi que a igreja era muito bem organizada, a escola dominical muito bem organizada mesmo. Eu sentei ali para aprender, realmente para aprender. E foi muito bom a minha experiência, meu primeiro contato com a escola dominical. Foi lá em São Paulo, Araraquara. E às vezes a gente pode até perguntar, né? Tá aqui e perguntar, mas como é lá? A gente sabe que algumas igrejas de alguns estados não usam mais as lições que a gente usa, que é a lição da CPAD, né? Mas lá não, lá é a lição da CPAD. Mesmo ensinamento, mesma Você coisa. falou desse assunto alguns estados não usam a CPAD, a lição da CPAD. Eu passei um período lá no Rio de Janeiro, né, como a gente você sabe, e lá no ministério que eu fazia parte, é a Assembleia de Deus, São João do Meriti. Queria mandar um alô, um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Edgar. Lá, como a igreja estava num projeto de construção, lá a gente, por um período de tempo, a igreja fez uma lição, Tem sua própria lição, para arrecadar fundos para ajudar na construção. Terminando a construção, ela retornaria para as lições da CPAD. Eu não sei se lá ainda continua com uma lição própria da igreja, do ministério, né? Inclusive era o próprio pastor Edgar que era o comentarista. Uma lição muito boa, sem fugir da doutrina, que é o que é importante. A mesma doutrina, sem fugir da doutrina. E, por sinal, uma lição muito boa. Eu gostava muito de tanto ensinar, eu participava da escola dominical, como aprender também essas lições. Aí, quando você falou isso aí, que alguns estados tinham uma lição diferente da CPAD, que aqui a gente vai daqui a pouco apresentar, sim. Lá no Rio de Janeiro, ano retrasado, e ano passado ainda era a lição própria do ministério. Uma lição muito boa. E a lição, a CPAD, ela não alcança só o Brasil. E também, com certeza, lá no estado, né, que foi a sua experiência, no estado do Rio de Janeiro, sem ser o ministério que você fazia parte, com certeza outro ministério usa a CPAD. Porque a CPAD, ela está em todo o Brasil. Sim, todo. E fora do Brasil também. E não muda o conteúdo da lição. Outros ministérios, sim, a Assembleia de Deus também usa. Outros ministérios também. É porque a revista é muito completa. É muito completa. A revista, se tem uma coisa que a CPAD acertou, foi nas edições dele. O que chama a atenção da revista, da lição, é que ela é a luz da Bíblia, né? Sim. É a fonte principal. Isso é muito importante. Não, porque às vezes o camarada faz um esboço, uma pregação, um comentário, e você não vê nada de referência bíblica. Mas tem tanta referência bíblica que, às vezes, na aula você não consegue citar. Então isso nos traz uma segurança. Por quê? Quem é amante da Bíblia, quem gosta da Bíblia, quem estuda a Bíblia, e está estudando uma revista da escola, uma lição da escola dominical,
ele está assegurado porque tem muitas referências Sim. que o comentarista vai fazer seu comentário, ele vai dar referências para você buscar na fonte principal, que é a palavra de Deus, e tirar suas conclusões conforme, né, ele está falando. Porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela que dá o veredito final. É uma fonte inesgotável. E ela que diz que assevera, né, aquilo que a gente está... E a escola dominical me marcou lá, porque foi lá, eu estava uma vez, né, lá na sala de aula, e na lição o professor ele disse uma palavra que ficou marcada para mim, que acendeu meu alerta. Ele disse assim: você, porque a escola dominical, ela não é, além dela, ela não é só um lugar para vai domingo ali, ter a tia, o tio vai dar ali falando. Entretenimento, né? Não, ela forma pessoas, caráter. Formação. E foi lá onde eu tive o contato quando o pastor falou duas aulas que me recordo muito bem. Que a primeira, ele disse assim: você estava falando sobre finanças, né? Como administrar bem o E a dinheiro. escola dominical também é isso. Trata sobre isso. Ele disse: você não consegue administrar um e você pede dois. Deus só vai lhe dar dois quando você aprender a administrar um. E às vezes é assim, né? O camarada não consegue administrar Você está um. falando escola. Aí você vai numa escola, o nome já diz tudo, na escola, e você vai numa escola secular, você vai ter as matérias seculares, né? Sim. Aprender as coisas e tal, se informar. Quem não vai para a escola dominical, aí quem não vai para a escola secular, ele se torna o quê? Um analfabeto. Não vai aprender nada, né? Nada. E quem não vai para a escola, vai se tornar o quê? Um analfabeto Quem cristão, vamos dizer assim. Ele infelizmente, vai ter o seu conhecimento, porque às vai vezes, muito limitado. Às vezes tem muita gente que não teve acesso à escola no passado, por conta que teve que ajudar os pais, trabalhar. A dificuldade, antigamente, era muito grande para se ir à escola secular. Não é assim, concorda? Sim. Teve que trabalhar. Aí hoje essas pessoas não têm uma boa leitura, muitas das vezes não sabem ler, mas ele na escola dominical, ele vai aprender a palavra de Deus sem saber ler. E eu digo mais para você. Eu tenho um testemunho de um presbítero, né? E é daqui da nossa cidade. Ele trabalha com um jovem, trabalha com adolescente. E ele deu um testemunho uma vez que ele disse que aprendeu a ler na escola dominical. Isso Aprendeu a ler na escola dominical. Ele falou para mim. É muito importante. Eu posso citar o nome dele. É o presbítero Amaro Edson. Presbítero Amaro Edson, que é meu coordenador. Coordenador dos adolescentes. Eu estava em uma escola dominical, ele estava ensinando a lição e ele testemunhou isso. Irmãos, eu não sabia ler e aprendi na escola dominical. E a escola dominical tem essa importância. Outra palavra também que o professor falou lá, além de dizer, né, de falar que a gente precisa aprender a administrar o nosso dinheiro, aquilo que entra, ele falou também em relação aos casais. Ele disse: olha, meu irmão, eu tenho algumas vezes, minha esposa ali, eu quero uma coisa, ela quer outra, mas eu nunca dormi no sofá. Dorme ela com a cara fechada e eu, às vezes com a cara fechada, mas a gente dorme na cama. Não tem esse negócio de dormir no sofá, dormir no chão, dormir em outro canto, não. Porque é a oportunidade que o mal quer, é uma brecha. E essa palavra eu nunca esqueci. A escola dominical tem muito isso, tem muito aprendizado. E quando se fala de faixa etária, quando você pega a criança que frequenta uma escola dominical, o filho de um crente frequentador, o filho de um crente principalmente não pode estar fora de uma escola dominical de maneira nenhuma. Às vezes é até inaceitável, ou a gente não consegue entender.
Por que tem crianças que estão fora da escola dominical? E às vezes filho de crente. Filho de E crente. é ruim, por quê? Muito ruim. A criança, a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que se deve andar, né? Então, a criança, quando ela frequenta a escola dominical, você percebe logo. Oxe, tem diferença demais. Não, sabe tudo da Bíblia. Tem muita diferença. Sabe, às vezes é mais da Bíblia que você. Eu tava é até difícil você ensinar. Meu filho Levi, aí ele estava se reclamando porque foi numa salinha e as aulas estavam muito inferior, né? Para ele estava achando, não, mas eu já sei disso, eu já sei daquilo. Eu disse, rapaz, não é assim. Você tem que aprender. Mas eu já sei. Eu disse, e tu aprendeu aonde? Na escola dominical. A tia já repetiu umas 10 vezes aquilo ali. Aí eu disse, sim, mas é essa fala. Causou efeito, justamente. Né? É essa técnica que os professores da escola dominical usam, que surte efeito. Surte efeito. Você sabe que hoje o ensino secular tem muitas coisas que confrontam a fé do cristão. A escola dominical. E ela vem para tirar, é muito importante, purificar, fazer a limpeza dessa... Vamos supor, do lixo que vem de ensino, de ideologia, dessas coisas que não traz edificação para as crianças, né, os adolescentes, os jovens, passam uma semana todinha na escola, aprendendo algo, e quando vai para a escola dominical é a hora de peneirar, né? E tem purificar, porque não tem como ele estar a semana toda numa escola secular e não ser contaminado com alguma coisa. Não tem como. Então a escola dominical, você vê que ela tem esse investimento. Sim. Todas as faixas etárias. Ela vai confrontar os ensinamentos que vai de encontro né? Que é uma contramão com a palavra de Deus. Então eu vejo a escola dominical com essa robustez muito grande, né? E tem toda a faixa etária, né? Toda a faixa etária a escola dominical tem. Tem de berçário até jovem. Berçário, maternal, jardim, pré-adolescente, adolescente. Jovem. Você observa que até não mistura, né? Não mistura. Pré-adolescente, criança com... A escola dominical está tão organizada que ela entende que o ensino tem que respeitar a sua faixa etária. Tem que ser uma pedagogia que alcance e fale diretamente para aquele público, né? Então, se você não tem levado seu filho, sua filha para a escola dominical, seu sobrinho, leve. Não só leve, vá também com ele para a escola dominical. Porque é muito importante. A escola dominical é importantíssimo na formação de uma criança, certo? De um jovem, de um adulto. E não tem idade, né? Eu já fui para a escola dominical. Vale salientar também que a escola dominical não é só uma visão didática, não é só uma visão de ensino. É algo mais profundo. Muito mais profundo. É algo mais profundo. É algo que vai levar você a uma intimidade com Deus. Eu tive a alegria de participar da conferência que teve, Escola Dominical, no nosso estado, e eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que a Escola Dominical, ela salva a vida. Salva a vida. Salva a vida. Porque pode chegar alguém ali na Escola Dominical que sofre alguma forma de opressão em casa, e você, com o seu olhar, consegue identificar aquilo e tomar as medidas que são necessárias. Eu já vi, Laranjeira Filho, algumas experiências na escola dominical de pessoas que começaram a frequentar a escola dominical muito ruim psicologicamente. Sim, tudo isso debilitado psicologicamente, atribulado e atormentado. E depois que começou a frequentar a escola dominical, ela foi recebendo uma cura de todos aqueles malefícios que estavam atormentando a vida dela através da palavra de Deus. Eu já vi pessoas
aceitarem a Jesus na escola Na dominical. escola dominical. Essas experiências, né? De ir lá É bem assim. aprender a palavra de Deus, ouvir, chegar não crente e sair crente, através de uma aula. E isso é muito maravilhoso, muito importante. O assunto que a gente está trazendo aqui, Importantíssimo. para quem está em casa, não conhece a escola dominical, aí acha que o pessoal ali é só para os crentes, leve seu filho, vá, frequente, porque você só vai ter coisas boas para fazer. E uma das coisas que a escola dominical, a gente percebe que ela tem uma carência, é voluntários, né? Para ensinar, Voluntários. para estar ensinando em classe. E a gente vê que quando a escola dominical foi fundada, ela foi fundada pelo inglês, Robert, alguma coisa aí, não lembro o nome dele, mas ele fundou, era um jornalista que fundou a escola dominical porque ele queria atender crianças que viviam na rua, que não tinha como ir para a escola, que trabalhavam. Na época ele pensou, ele disse, o que é que eu vou fazer? O que é que essas crianças vão se tornarem na vida? Então ele próprio, com seu próprio recurso, investimento, pegou essas crianças e o dia que ele folgava era o domingo, levou essas crianças para estar ensinando essas crianças. Na escola dominical ela começou com esse propósito social, E de querer alfabetizar as tem crianças. surtido um efeito, né, que está em todo mundo. Tremendo. Ele começou, né, talvez não viu a proporção que isso ia tomar. Mas o Espírito Santo já estava agindo. direcionando ele para uma coisa muito grande. E então a gente precisa, a escola dominical precisa de pessoas, né? Às vezes ensina circularmente, às vezes é um professor que dá aula na rede municipal, na rede estadual, mas não tem disponibilidade para estar ensinando na escola dominical. A vantagem que se tem a escola dominical são muitas vantagens. Somente aquele jovem que gosta de pregar, pregador. Sim, vai aprender muito. Tem que participar da escola dominical, porque a igreja não é boba. A igreja sabe quando o pregador ouviu a palavra, está pesquisando na internet. E a escola dominical? E a escola dominical, ela forma obreiros, né? Ela forma obreiros, ela deixa o homem preparado, ela deixa as irmãs preparadas. Lá em casa, minha esposa ensinou muito as irmãs, aprenderam também ali. Sempre foi uma voluntária, né? Eu também sempre fui voluntário. E assim, isso traz, você dá e recebe. Sim, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Você está oferecendo sua disponibilidade, Deus não deve nada a ninguém. Suas ferramentas, suas habilidades, mas também você está recebendo. Porque na escola dominical, além de você sair um professor preparado, você participando da escola dominical, você vai aprender muitas coisas. Né? Porque lá, aí o camarada diz, não só, eu só vou aprender lá sobre a lição. Aí lá você de repente está sentado lá, você, rapaz, eu não perdi meu domingo não. Que coisa maravilhosa. Muito bom. Aí você aprende ali, tem outras experiências, os irmãos passam, conta testemunho, fala de experiência, isso é coisa... Envolve muito as crianças, né? Só riqueza. As crianças é muito envolvidas. Você pode perceber, Laranjeira Fundo, na escola dominical, observa as crianças quando termina a escola dominical. Elas estão alegres ou não? Tudo rindo, tudo alegre. Feliz, alegre. Porque elas sentiram um toque de coisa boa, né? De esperança, da palavra de Deus. E isso é o efeito da palavra de Deus, né? É isso mesmo, é o efeito que a palavra de Deus causa nas pessoas, é trazer alegria. Hoje eu estou com a sede de misericórdia. Então, a escola dominical é isso, é um lugar para todas as faixas etárias. Se você tem deixado de ir para a escola dominical por algum motivo, volte para a sua classe. Talvez você já até mudou de faixa etária, né? Já não vai participar mais daquela classe, mas tem uma outra classe, tem um lugarzinho.
para você na escola bíblica dominical. Não deixe de participar, não deixe de... É um privilégio. É por isso que... participa é um privilégio. E quem não participa, por isso que deve se enganchando por aí, né? Na escola dominical você vai tirar muitas dúvidas. Podemos entrar já na apresentação da nossa lição. A gente vai entrar aqui com a apresentação da nossa lição, daquilo que nos espera nesse trimestre. E eu observei que a nova lição ela tem algo muito importante que vai me ajudar muito, que é... ela tem um espaço para anotação. Essa daqui, as outras que estavam vindo não tinha não. Aí dificulta um pouco quem fez o EJA, né? Logo no começo tinha um espaço, lá no final. Ela não estava, para mim... Depois parou Depois parou. Para mim, é uma grande novidade, sem contar isso as lições que a gente vai entrar, né? Que vai estar falando sobre a doutrina, sobre a comunhão, sobre a fé, porque é isso que vai crescer. Vai falar muito do livro de Atos dos Apóstolos. O pastor José Gonçalves, né, pastor de Água Branca, no Piauí, eu tive a oportunidade de ler alguns livros dele. Tem muitos livros bons. Você poderia recomendar um, você lembra? Posso. As ovelhas também gemem. Amém. As ovelhas também gemem. Eu vou adquirir. Pronto, é muito bom. Ele serviu como militarmente, né? Ele foi federal. E eu li. Porque Carlos Valente também é dele. Eu acho que eu tenho esse Porque Carlos Valente. Pronto. Então, a lição, para mim, a grande novidade é o espaço para anotação. Ela vai ter aqui um espaçozinho para anotação. Bom, porque sempre vez ou outra você aí recebe um e-mail ali celestial, né? Sim. Aqui eu gosto muito de anotar. Nas minhas lições, elas são muito rabiscadas. Eu gosto muito de eu também rabisco muito a lição. Aí tem gente que diz assim, aí o irmão viu a Bíblia do irmão toda arriscada, né? Anotadazinha, né? Aí disse assim, você está arriscando a boca de Deus. mas pode arriscar. E aí a gente vai ter 13 lições, tá certo? Falando sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja. A primeira lição, a gente vai falar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. E é muito importante você não perder a lição bíblica da escola dominical. Participe. E eu gostaria de dizer que a escola bíblica não só acontece aos domingos, né? A gente está numa cidade litorânea, a gente sabe que muitas pessoas trabalham e vivem do turismo, mas tem segunda-feira à noite e terça-feira à noite. Estamos chegando no final, encerrando aqui o nosso programa. Queremos dizer a você muito obrigado, Deus abençoe e continue nos acompanhando, curtindo nossos vídeos, nosso conteúdo, compartilhando, enviando esse vídeo para pessoas que têm se afastado e têm deixado de ir para a escola dominical. Jonatas, a gente tem um minutinho para encerrar. Pode agradecer ao nosso público. Laranjeira Filho, graças a Deus, nós estamos concluindo, né? Mais uma programação. Próxima sexta-feira, se Deus permitir, nós estamos aqui com um assunto muito importante. A gente já pode falar sobre Pode. Fale sobre o assunto. A gente vai estar, próxima semana a gente vai estar aqui com um psicólogo aqui e vamos tratar sobre a importância do uso da tela devidamente. Use esse aparelhozinho que está aí filmando, está na sua mão, você está nos ouvindo, está nos assistindo, está usando. Os efeitos que pode causar, né? Muitos efeitos. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. Não, assunto é tremendo. Ele tem muita propriedade do que fala. Esse mês a nossa agenda está cheia. Está cheia e tem muito assunto bom, viu? Aproveitando também, tem Laranjeira Pai. Laranjeira Pai. Laranjeira Pai. Vamos aguardar esse dia. Ele vem eu venho com chapéu, ele vem com chicote. Laranjeira
vai ser uma bênção. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo através da rádio, né, do aplicativo. A gente está ao vivo aqui pela rádio. E o pessoal que vai nos assistir no Facebook, quero agradecer a todos. Eu dizer também que na época que eu passei lá no CELEF, o pastor Ciro Ribeiro, ele estava ainda em Petrolina. Quero mandar um abraço para todos os ex-alunos do CELEF que estão lá em Petrolina. E agradecer de coração a todos por esse momento tão especial. Agradecer a equipe, Josué, Justino, agradecer a Miqueias. Miqueias hoje descascou do meu figurino, tá? Tiaguinho da Blend, obrigado pela parceria, por estar aqui conosco. E a todos vocês que está sempre conosco. Se inscreva lá no canal, não esqueça de dar o seu like e até a próxima, se Deus permitir. E também eu quero me direcionar aqui para os nossos amigos aí, nossos parceiros do YouTube. Não esqueça de curtir, comentar, comente, conta a sua experiência, algum testemunho que você teve na escola dominical, fale conosco, curta, compartilhe e comente, tá certo? Se você quiser nos ajudar, estamos abertos para contato, tá bom? Sua marca pode ser passada aqui e alcançar várias pessoas, tá certo? Você vai estar, com certeza, abençoando muitas vidas. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Agradeço também a coordenação, né, daqui de Tamandaré, setor 14, da Escola Bíblica Dominical. Nosso irmão Cícero Adelardo, Rosenildo, nosso irmão Jonatas. Deus abençoe esses homens de Deus que têm lutado e se empenhado para que a Escola Dominical continue funcionando. É o nosso pastor Cícero Nogueira, que não tem medido esforços para estar abençoando a Escola Dominical, tá certo? Deus abençoe. A gente consegue ver e olhar no olhar das pessoas que amam a Escola Dominical. Então, Deus abençoe e continue abençoando esses homens de Deus. Eu fico por aqui e fico com as programações da rádio Tamandaré FM 87,9. Deus abençoe.